Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes. Nós estamos na nossa 14ª aula, em que estamos tratando aqui sobre o assunto dos artigos. E estamos agora tratando especificamente sobre os artigos com a ideia de um pronome, né? Na verdade, com a ideia de um pronome. Já tratamos a partir dessa ideia o pronome como um pronome, aliás, um artigo, os artigos como um pronome pessoal, e também tratamos do artigo como um pronome relativo, certo? A ideia do pessoal é exatamente aquela ideia do ele, ela, eles, elas, e o relativo a ideia do que ou do qual. Com isso a gente vai já vendo, né, percebendo que o artigo ele tem uma gama de funções, como a gente já tem notado, e com isso a gente pode perceber também que ele é um tanto, vamos dizer assim, versátil dentro dessa ideia, né, justamente porque ele assume uma ideia até mesmo de um pronome. E agora a gente vai tratar dele como um pronome pessoal relativo e agora possessivo, certo? A ideia do pronome possessivo, como você conhece bem já, né? A ideia do meu, o seu, dele, dela, enfim. Aqui, na verdade, o seu, sua ou dele, dela, que é normalmente como o artigo vai se apresentar, né? Quando ele toma essa função de pronome, a ideia do dele ou dela, ou seu, sua, né? Essa ideia do próprio, né? Da pessoa de quem se está falando. Muito bem. Colocando esse ponto aí, vamos analisar esse texto, certo? Kai ekteinas ten heira epsato, hepsato, autu, legon, thelo, katharisseti, kai eutheos, ekatharisse, autu, re, lepra. O texto é de Mateus 8:3. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Perceba que, na verdade, Jesus não foi necessariamente traduzido. Kai, sim, foi traduzido. Jesus, na verdade, foi uma referência do que já foi falado antes. Ekteinas, estendendo. Ten heira, a mão. Hepsato, tocou-lhe, autu. A gente vai explicar um pouco melhor sobre esse autu aqui. Então, hepsato, legon, né? Dizendo, thelo, que é quero, katharisseti, fica limpo, cai, e a ideia aqui do eutheos, que é imediatamente, então logo em seguida, essa palavrinha aqui interessante do grego, imediatamente, um advérbio, na verdade, lembra quando tem ômega sigma, é uma terminação comum, inclusive, dos advérbios, né? Então é importante se notar isso. Então, às vezes eu gosto de tocar nesses pontos porque são questões que você só percebe no seu lidar normal com o texto. Você vai percebendo algumas semelhanças no texto que são próprias do grego, e aí você vai notando que essa é uma excelente forma de aprender, né? Quando você vai se colocando com o texto vai se tornando comum para você, muito mais fácil de traduzir, muito mais fácil de notar algumas relações. Ekatharisse, que é ele ficou limpo, né? Autu, da sua lepra, né? Da sua lepra. Então, vamos colocar aqui o que a gente precisa entender, né? Na verdade, a gente precisa procurar um artigo, né? Que é justamente a ideia aqui do artigo que a gente tem colocado. Ten heira, certo? Que é ele estendendo, Jesus, né? Ou seja, ele estendendo ten heira, a mão. Só que a ideia aqui que se quer colocar
é que esse ten, na verdade, ele está indicando uma ideia de posse, certo? Ou seja, estendendo a sua, certo? A sua mão. Ou melhor dizendo, na verdade, ten relacionado à sua e reira relacionado à mão. Ou melhor também dizendo, a mão dele, estendendo a mão dele, certo? Neste caso aqui, a mão dele e o ten relacionado à sua ou dele e o reira relacionado à mão. O que você percebe é que a gente vai notar, inclusive, que isso está relacionado a questões anatômicas, né? Na verdade, ele estendeu a mão dele e esse ten aí não teria uma outra razão para estar aí, senão para enfatizar a ideia de posse, né? A mão que era dele. E assim a gente pode perceber essa relação aí desse artigo com uma função mais ou menos aí de posse, certo? E a gente vai já falar um pouco melhor sobre isso. Aí você pode perguntar, mas esse autor aqui, a gente tem um autor que normalmente significa dele, e a questão seria, né, por que ele está aí presente? Eu acredito que é mais uma ideia aí, na verdade, de ênfase que está sendo colocado, ele estendendo a mão dele, Jesus, né, falando sobre essa questão. Creio que se está enfatizando que Jesus estendeu a sua própria mão, dizendo, né, na verdade, tocou-lhe e disse, né, e dizendo. Então, a ênfase estando aí sobre o fato da mão, a mão de Jesus que tocou, no caso, o leproso. Até porque essa questão de toque, né, do leproso era um ponto bem importante a ser salientado nessa passagem, até porque quando alguém tocava um leproso, se tornava imundo, certo? Se tornava alguém como um imundo, tinha uma série de regras, né, lá no Antigo Testamento, relacionado a quem tocava em um leproso. Se tornava também como uma espécie de leproso, tinha uma série de questões a ser observadas ali, caso ele pudesse ou não contaminar outras pessoas, enfim. Então, era a mão de Jesus que está sendo colocado em ênfase aqui, ok? Mas só o ten já dá essa ideia de posse, certo? De mão, é isso de própria mão. É isso que eu estou querendo dizer aqui, ok? Muito bem. Tendo falado sobre isso, vamos aqui para a definição desse tipo de artigo, certo? Definição. O artigo é algumas vezes usado em contextos em que a ideia de posse é implícita. Então é isso que eu quero dizer. Lá nesse texto aqui, cai ectenas, né, e estendendo a mão, a ideia de posse está implícita aqui, que é a mão de Jesus, que é a mão dele, certo? Então, na verdade, o artigo em si, né, exatamente o artigo, ele não tem uma ideia de posse. O artigo mesmo, ele não traz essa ideia em si mesmo, mas essa noção, né, ela pode ser inferida, certo? Implicitada de alguma forma da presença do artigo sozinho em certos contextos. Ele não precisava estar ali, né? Está sozinho em certos contextos. Então, o que provavelmente se está falando é que esse pronome tem uma função aí de um pronome possessivo, certo? Que se estaria colocando em voga nesse sentido, ok? Muito bem. Então, uma amplificação disso que a gente está falando aqui pode ser colocada da seguinte forma: o artigo é usado dessa forma em contextos em que a ideia de posse é óbvia. É importante demais também a gente colocar isso aqui. A ideia de posse precisa ser óbvia, especialmente quando a anatomia humana está envolvida. Então, eu falei de anatomia, né? A mão de Jesus. Então, nesse sentido, essa ideia de posse, ela pode ser implicitada até, obviamente, por conta da sua mão, é uma questão anatômica do seu próprio corpo. Portanto, em Mateus 8,3, não haveria necessidade de o evangelista adicionar o autu, para o que é patentemente evidente. Já é patentemente evidente que é a mão de Jesus que está sendo colocado ali, mas, enfim, o autu está aqui presente. Talvez o autu também poderia ser um genitivo
objetivo aqui de tocou-lhe, né? Tocou a ele, né? Tocou a mão dele, enfim. Mas isso é uma outra questão que a gente não precisa explorar aqui. Mas só notando que essa ideia anatômica, né? Essa ideia do ser de posse, ela precisa ser óbvia para que esse artigo entre nessa categoria. Então, tendo tocado nesse ponto, vamos perceber aqui também um outro elemento importante que precisa ser colocado. Por outro lado, é importante notar que, a não ser que um substantivo seja modificado por um pronome possessivo, ou até um substantivo seja modificado por um pronome possessivo, ou até mesmo por um artigo, a ideia de posse é quase que certamente não implícita. Então, o que se quer dizer com isso? A gente precisa perceber se a ideia de posse está sendo colocada naquele texto. A gente não pode simplesmente implicitar a ideia de posse a esmo, assim, né? Só porque a gente pode achar que ali está falando de posse. Não, precisa ter um pronome possessivo ou até mesmo um artigo que possa indicar essa posse para que se possa implicitar uma posse dali, né? Ou explicitar no caso do pronome possessivo. Mas não se pode implicitar isso do nada, assim, né? De qualquer lugar. A gente precisa ter alguma base aí, seja um pronome possessivo, um artigo, enfim, algo que vai trazer essa ideia de posse à tona, ok? Então, tendo colocado isso, a gente pode exatamente seguir para alguns textos para a gente explicar essa questão, tá bom? Então, que textos seriam esses? Vamos lá. Efésios 5:18. Kai me methyskefe oino en ho estin asotia ala plerus fe en pneumati. Ou seja, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então vamos lá. Kai é i. O mei é aquela partícula negativa ligada a verbos que estão num modo que não seja o indicativo, certo? Então, e não. Aqui, methyskefe, que é justamente a ideia do imperativo, no modo imperativo. Então, não vos embriagueis, certo? Não vos embriagueis. Ou deixai-vos embriagar. Enfim, essa ideia está sendo colocada aí. Oino, ou oino, melhor dizendo, que é com vinho. Perceba que o dativo, né, seja de recipiente ou de conteúdo, mas enfim, sejam embriagados com vinho, né, a partir do vinho, tendo utilizado o vinho, enfim, isso a partir desse dativo. O que é interessante é que quando a gente estuda os casos, como a gente estudou, né, agora a gente está nos artigos, mas agora a gente está nos... aliás, a gente já passou pelos casos. E aí a gente abre os olhos exatamente para algumas formações gramaticais que de outra forma a gente não teria tanta atenção. Então aqui a gente vê, não vos embriagueis com o vinho. Você talvez imaginaria que ele talvez usasse, né, uma outra expressão, né, uma ideia do com, para explicar essa ideia de não vos embriagueis com o vinho, a partir do vinho, mas ele utiliza um dativo dentro desse sentido, o que é bem interessante realmente, já que seria o instrumento a partir do qual ele se embriaga, e ele usar o dativo nesse sentido é bem relevante, né, tem a sua relevância para a gente poder entender nesse sentido. Enfim, é só um toque aí, porque às vezes são algumas descobertas que a gente acaba tendo somente porque a gente passou pelas outras fases, né? Porque a gente passou pelos outros casos, pelas outras explicações anteriores. Então, caso eu não tivesse estudado isso mais profundamente, eu passaria aqui com vinho e nem teria notado essa ideia aí. Mas essa ideia desse dativo aí de instrumentalidade, um dativo de recipiente também poderia ser, teria que dar uma analisada melhor. De qualquer forma, isso já nos indica uma certa habilidade que se ganha exatamente
por uma análise mais acurada dessas questões gramaticais. Então nisso a gente vê que vale a pena estudar mais profundamente, né? Não é simplesmente um estudo que a gente está aqui passando por essas questões mais complexas e tal, que não vão servir para nada, não. Na verdade, quando você tem o contato com o texto, você vai percebendo como é fácil aplicar essas questões gramaticais aos textos que a gente está tratando, e não simplesmente olhar para as regras, os conceitos gramaticais como se eles fossem simplesmente alguma outra questão ali para se analisar sem menos importância. Na verdade, e sem menos importância prática, que eu quero dizer, né? Porque se a gente fica somente nas ilustrações pelas quais a gente tem passado, isso é muito fácil, né? Eu estou explicando aqui, sabe aquela ideia quando a gente estuda matemática, né? E o professor coloca um problema para a gente resolver, e quando ele resolve o problema, parece super fácil, né? Super simples. Você olha assim, poxa, mas por que eu não pensei nisso? Ele só tomou essa decisão aqui e tal. Pelo menos quando eu estudava na escola, eu passava muito por isso. Eu olhava para aquele problemão que estava era para ser resolvido em casa, eu não conseguia resolver. Aí quando o professor ia resolver, aí eu olhava e pensava assim, poxa, mas como é que eu não pensei nisso? Esse cara simplesmente pegou um número aqui, tomou uma operação aqui, acrescentou um aqui, outro um ali e tal e tal. Às vezes eu ficava meio revoltado com isso, né? Então o que é que eu quero dizer com isso? Quando a gente passa pelas ilustrações, eu estou aqui com você, né? Traduzindo, explicando cada questão e tal. É muito fácil. Fácil assim, né? É fácil de você acompanhar. Mas quando você vai para o real life, né? Ali para a vida real, para o texto que você está trabalhando, então essa é a hora de aplicar aquilo que você tem estudado aqui, certo? Eu gosto de colocar isso porque a gente está aqui, se você tem estudado aqui, visto os vídeos até aqui, significa que você está interessado, né? Que você está estudando mais profundamente o grego. Então vai para o texto, não fica só nesses vídeos. A gente vive nessa época de internet e às vezes a gente pode achar que porque a gente assistiu um vídeo a gente aprendeu, né? O vídeo é tipo 30% do que você precisa estudar. Ainda tem mais 60% aí, né? Ou seja, ainda tem mais aliás, 70%. Ou seja, enfim, a ideia é que ainda tem um caminho para você seguir. O vídeo é uma parte deles. Isso é bom. Você está aqui, está assistindo o vídeo, beleza, excelente. Precisa-se de um certo impulso, né, de conteúdo para você poder absorver. Mas não pode ficar só aqui. Você precisa ir para a prática, você precisa ir para o seu Novo Testamento grego, precisa ir para o seu Nestor Allen, para o seu OBS ou qualquer outro texto bíblico que você tenha lá em grego e aplicar essas regras gramaticais. Só um dativo me fez pensar nisso, mas por quê? Porque eu estudei o dativo mais profundamente, eu pude aplicá-lo aqui. Enfim, é uma ideia para você pensar aí, ok? En-ho, no qual, né? A ideia aqui sendo colocada. Então, en-ho, no qual. Aqui a gente tem o ho, que é exatamente um pronome relativo. A gente passou nos artigos como pronomes relativos, né? Quando ele assumia essa função, mas aqui exatamente o que nós temos é um pronome relativo mesmo, né? Não somente um artigo ali, mas um pronome relativo de fato. Estin, importante lembrar do estin como a ideia do haver, certo? Então, no qual a gente lembra do estin como a ideia do mas o estin também tem a ideia de haver. Então, no qual há, no sentido de haver, a sotia, que é de dissolução. Alá, ou seja, mas, plerus the, que é a ideia do enchei-vos, deixai-vos encher, ou enchei-vos, en pneumati, que é enchei-vos do Espírito. Ok? Muito bem. Tendo colocado esse ponto aí, é interessante a gente notar o seguinte, o que o Daniel Wallace vai nos dizer, né? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos, no qual a dissolução, né? Mas enchei-vos en pneumati, do Espírito. E a questão é mostrar o seguinte, nós dissemos anteriormente que se não há um pronome possessivo, se não há nem mesmo um artigo, a gente não pode implicitar uma ideia de posse. Ou seja,
A tradução aqui em Efésios 5,18 não seria nunca a ideia do enchei-vos do seu próprio espírito. Por quê? Porque nós não temos um artigo, nós não temos um pronome possessivo, então não dá para... mas está implícito aí. Não está implícito porque nós não temos nenhum artigo, nem um pronome possessivo. Um artigo talvez nos desse uma margem para a gente pensar enchei-vos do seu próprio espírito, apesar de que teologicamente já fica estranho. Mas enchei-vos, mas sem pronome, se tivesse um pronome possessivo, enchei-vos do seu próprio espírito, aí sim, é o próprio espírito, a gente vai ter que explicar isso. Mas nenhum artigo tem, então não dá para implicitar disso, tá? A gente precisa de um artigo ou de um pronome possessivo para que essa ideia de posse seja incluída, ok? Então, no caso aí, o próprio espírito de vocês, né? Nesse sentido, né? Do seu próprio espírito, você se enchendo do seu próprio espírito. Estranho, né? O texto está dizendo que nós precisamos nos deixar encher do espírito, que não é obviamente o nosso, já que ele está dizendo que se eu me embriagar com vinho, que é algo que eu posso assumir ali e tudo, mas é um outro elemento, na verdade, um outro ser que vai me encher e vai me preencher ali para que eu viva de uma forma que seja piedosa, que agrade a Deus. Exatamente, né? Enchei-vos, e até o Daniel Wallace indica, né? Se é enchei-vos ou seja, no Espírito, se é enchei-vos com o Espírito, se é enchei-vos pelo Espírito, com ou pelo Espírito, enfim. Essa é uma outra discussão, né? Uma outra discussão de preposições que a gente ainda vai ter também, mas só para a gente ter em mente essas ideias aí, ok? Muito bem. Um próximo texto sobre isso é o de 1 Timóteo 2,12, texto conhecido, debatido também, vale a pena a gente analisá-lo. 1 Timóteo 2,12. Didasken de gnaiki uk epistrepo ude authentei ao andros al einai en eusiria. Vamos lá. E não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Vamos analisar aqui, então, didasken, que é justamente ensine, não permito que a mulher ensine. Uk epistrepo, que é não permito, daqui possivelmente traduzido como i, então i, não permito. Gnaiki, ou seja, o que eu não permito? Que a mulher, gnaiki, é que a mulher, didasken, lembra do verbo didasko, que é eu ensino, então didasken, que ela ensine, está aqui no infinitivo. Ude, nem, então que ela não faça isso, nem authentem, que é exerça autoridade, andros, ou seja, exerça autoridade de homem, que a palavra está no genitivo, al, ou seja, porém, einai, esteja, então esteja, porém, en ria, que é em silêncio. É interessante esse texto, por quê? Porque alguém poderia dizer, olha, aqui está dizendo que eu não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade, certo? O de authentei não exerça autoridade, andros, ou seja, não exerça autoridade de homem. Mas o que é que se quer colocar aqui? É que se poderia dizer que não exerça autoridade sobre o homem dela, certo? Não exerça autoridade sobre o seu homem, certo? Autoridade sobre o seu homem, o homem dela, o marido dela. Mas que sobre outros homens ela poderia, porque enfim, a ideia estaria implícita aí sobre o seu próprio marido. Mas o ponto é que a instrução para uma mulher não ensinar ou não exercer autoridade
sobre andros, né, ou sobre homem, muito provavelmente não está relacionada ao próprio marido dela, mas aos homens de uma forma geral. Por quê? Porque a gente não tem um artigo, muito menos um pronome possessivo, para poder tirar, né, implicitar a ideia de que nós teríamos um pronome, aliás, a ideia de que ela não poderia ensinar nem exercer autoridade sobre o seu próprio marido, mas que sobre outros homens isso estaria ok. Não. Esse texto está dizendo que realmente ela não pode ensinar nem exercer autoridade de homem sobre qualquer homem, né? A ideia é essa, de forma geral, porque nem o pronome possessivo, nem um artigo aí para a gente poder ter uma ideia de pronome possessivo está presente. Então, por isso fica difícil implicitar dessa forma, ok? Então é isto, que Deus o abençoe, espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima, se Deus quiser.